Concluiremos hoje o capítulo 9 do livro do Gênesis, recordando o assunto dos dois nossos últimos encontros. O dilúvio chegou ao fim, as águas baixaram, Noé faz uma experiência para saber se já existe vida fora da arca e solta 2 animais. A pomba é o último animal. Depois saem da arca ele e sua esposa, seus 3 filhos com as respectivas esposas e todos os animais. Um sacrifício é feito e uma aliança é celebrada entre Deus e a humanidade, ali representada na pessoa de Noé. Deus promete jamais reiterar esse castigo, jamais acontecerá o dilúvio. Celebra-se um sacrifício e Deus coloca na natureza um sinal dessa aliança, desse pacto que ele celebrou com a humanidade, que é o arco-íris. Vamos agora ao versículo 18, ainda estamos no capítulo 9 do livro do Gênesis. Agora, a descendência de Noé, os filhos de Noé. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Vocês sabem que a terra onde residiu Abraão, ainda que ele não tenha tomado posse da terra, o que hoje nós entendemos por Israel e territórios palestinos, era antigamente chamada de Canaã. Por isso, os filhos de Canaã eram chamados cananeus. Então, a Cananeia, Judeia é um nome recente. Judeia vem de Judá, um dos 12 filhos do velho Israel, neto de Abraão. Mas aqui ainda Abraão nem se fala. Abraão só vai aparecer no capítulo 11. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, depois de Jacó vem os 12 filhos, um deles Judá. Então, daí vem Judeia, daí vem judeus, daí vem judaísmo, mas primitivamente, aquela terra que nós chamamos a terra que corre leite e mel, a terra santa, a terra hoje Israel e territórios palestinos, Cananeia, porque os filhos de Canaã, que nós vamos ver aqui, foram habitar lá. Muito bem, estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Bom, reparem, antes de analisarmos os versículos de 20 a 29, eu lhes pergunto, essa é na ordem, qual genealogia da Bíblia? Quantas genealogias até agora na Bíblia? Vamos dar uma olhada. Nós temos algumas genealogias. No capítulo 4, nós temos a descendência de Caim e a descendência de Sete. Veja, essas duas descendências, essas duas árvores genealógicas, essas duas genealogias, elas não são exaustivas, porque não sabemos ao certo. Vejam o versículo, capítulo 5, versículo 4, depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Não sabemos quantos, e também não se fala da genealogia deles, ou seja, dos netos, dos bisnetos de Adão e de Eva. Então temos aqui algumas genealogias, não dá para falar de todas. Então, no capítulo 4, temos a descendência de Caim, uma genealogia. Temos a descendência do seu irmão Sete, outra genealogia. Temos de Adão ao dilúvio, no capítulo 5, todo o capítulo 5, temos uma grande genealogia, de Adão até ao dilúvio. Então, já temos 1, 2, 3 genealogias. E agora chegamos à 4ª genealogia. Já sabemos de quem Noé é filho, agora vamos ver a descendência de Noé. 3 filhos saíram da arca.
Agora eu quero que vocês confrontem Gênesis 9, 18, Gênesis 9, 18, com Gênesis 8, 18. Confrontem 8, 18 com 9, 18 e vocês vão se surpreender. A resposta vocês já sabem, porque nós estamos fazendo um estudo meticuloso. Lembram da coxa de retalhos? O que é que vocês constataram aí? Repetição. Não é isso? Em Gênesis 8, 18, Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Em Gênesis 9, 18, em Gênesis 9, 18, os filhos de Noé que saíram da arca, etc, etc. É uma repetição, é uma repetição. Então, a última palavra no versículo 19, a ordem do Senhor é que eles se multipliquem. Vejam o primeiro versículo do capítulo 9, eles saem da arca, a ordem agora é que eles se multipliquem. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Uma ordem muito parecida com aquela que foi dada a Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai e submetei a terra. E eles vão cumprir a ordem do Senhor. O próximo fato é um fato muito pitoresco. Noé, que era agricultor, num deslize, se embriagou e ficou nu. Segundo a mentalidade da época, isso não podia ter sido dito a ninguém. Isso é uma coisa muito íntima, um fato isolado. Mas um dos filhos de Noé divulgou o fato. Os outros irmãos, quando souberam, se aproximaram do pai de costas. Vejam o pudor naquele tempo como era aguçado. Nosso pai está nu, nós não podemos vê-lo. Então nosso irmão veio nos contar, vamos então cobri-lo. E eles vieram de costas e cobriram o pai. Depois que passou a embriaguez, um fato, e vai ser a primeira vez na história da humanidade que um pai amaldiçoará um filho. Mas Deus já havia lançado maldição sobre aquele que tirasse o sangue de outra pessoa. Nós já vimos isso na aula atrasada, quando tratamos da questão do derramamento de sangue, não é quem derramar o sangue de outra pessoa, etc. Então, por que o pai vai amaldiçoar não o filho, mas o filho dele? Isso é que é curioso. Vamos ao texto. Gênesis 9, versículo 20. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Aqui é a primeira vez que nós temos um excesso no uso de algo extraído da natureza. Obviamente que os puritanos veem nesse versículo uma condenação explícita a qualquer uso de bebida alcoólica. Aqui é preciso distinguir olhe os verbos, por favor, olhe os verbos. Tendo bebido vinho, embriagou-se. São duas situações diferentes. Beber vinho é uma coisa, embriagar-se é outra. Você se embriaga porque você se excede no uso do vinho. Tratou-se de um uso imoderado. Você se excedeu. Você ultrapassou o seu limite. E existe um limite para cada pessoa, sim. Há determinadas pessoas cujo limite é zero. Tem uma reação natural a qualquer álcool, bebida que tenha álcool. Portanto, não podem tomar de jeito nenhum. Outros, o seu limite é um copo, é uma taça, é uma garrafa, etc. Não estou aqui para definir qual é o limite de cada um. Mas, por favor, vamos ao livro do Eclesiástico 19. O uso imoderado do vinho. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres
fazem sucumbir até mesmo os sábios e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia, tornar-se-á pasto da podridão e dos vermes, ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. Pulemos agora para 1 Coríntios capítulo 6, para ver a condenação não do vinho, mas do seu excesso. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. A bebida moderada do vinho, ela é recomendada pelo próprio São Paulo ao seu discípulo Timóteo. Por favor, Timóteo era uma pessoa que tinha alguma dificuldade, alguma coisa no seu estômago. São Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho por causa das suas indisposições. 1 Timóteo 5, 23, não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Aqui não foi uma digressão pecaminosa, justamente para mostrar que a nossa relação com a bebida alcoólica, se for moderada, não há nenhum problema. São Paulo aqui fala de um pouco de vinho. Voltemos, então, depois dessa digressão, a Gênesis, capítulo 9. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus 2 irmãos. O problema, o pecado de Cã foi ter contado. A divulgação, a publicação de alguma coisa muito íntima, muito constrangedora, que aconteceu dentro da tenda. Vejamos a reação dos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez do seu pai, andando de costas. E não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Algo em si muito positivo. O pudor, naquele tempo, chegava a esse extremo. Hoje diríamos exagerado, mas nós temos que nos remontar à mentalidade da época. Era mesmo, independente da situação na qual se encontrava a pessoa, se embriagada ou não, enfim, não era permitido ver a nudez do pai ou a nudez da mãe. Noé desperta de sua embriaguez, diz o versículo 24, soube o que ele havia feito o seu filho mais novo. Mas veja por favor, o versículo 18, Cã era o pai de Canaã. O Noé não vai amaldiçoar Cã, vai amaldiçoar o filho de Cã, que é Canaã, ou seja, vai amaldiçoar o neto. Por quê? Por que amaldiçoar o neto? Ou seja, o filho que não teve nada a ver com essa cena constrangedora. Se foi o pai que cometeu esta cena, a resposta está no versículo 1 do capítulo 9. Dê uma olhada. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos. Ora, se Cã é um dos 3 filhos de Noé, Noé não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Está claro? Então, na mentalidade da época, você foi abençoado por Deus, como eu fui abençoado por Deus, como Sem e Jafé. Nós 4 fomos abençoados por Deus. Então você, Cã, eu não posso amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar seu filho. Aí alguém
rasga as roupas aqui de indignação e diz: mas que absurdo, amaldiçoar o pobrezinho do filho que não tem nada a ver, o do filho de Cã, no caso, amaldiçoar o neto, o filho do Cã, coitadinho que não tem nada a ver. Bem, é legítimo formular essa pergunta com os critérios de hoje. Com os critérios de antigamente, um insulto dessa natureza, uma afronta dessa natureza, um filho que vê a nudez do pai, o que já era proibido, e ainda sai contando o que era mais proibido ainda, porque expõe para os outros a intimidade do coitado, isso era punido com esse rigor, o rigor da maldição. Sim, com os critérios de hoje, você pode achar isso inaceitável, enfim, como poderá achar inaceitável tanta coisa que a gente já viu e tanta coisa que ainda a gente vai ver, como um pai fazer sexo com as filhas, ou melhor, as filhas embriagarem o pai para fazer sexo com ele. De quem estamos tratando? Ló, quando ele sair de Sodoma, quando a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra forem destruídas, as coitadas vão ficar sozinhas, a verem navios. Estou falando jocosamente, ou seja, não tem ninguém para casar com a gente. E naquele tempo, a multiplicação da espécie, a geração de filhos, era uma lei inexorável. Não se admitia que uma mulher morresse sem gerar filhos, porque a ordem do Senhor era interpretada ao pé da letra. Essa ideia de celibato, de eunuco, etc., não existia ainda em Israel, nos primórdios, nossos patriarcas. Então elas tomaram a decisão de embriagar o pai para fazer sexo com o pai, para engravidarem do pai. Primeiro foi uma, depois foi a outra. E parece que a embriaguez foi de tal natureza que no outro dia o pai nem lembrou que havia feito sexo com uma filha, e no outro dia que havia feito sexo com a outra filha. E as duas engravidaram. Mas isso é assunto para Sodoma e Gomorra. Esse episódio, vamos lá dar uma olhada, lá no capítulo 19 do livro do Gênesis, capítulo 19, esse episódio pitoresco e que suscita das pessoas nos tempos atuais reações tremendas. Lembrem-se da mentalidade daquele tempo, os valores que eram colocados acima de quaisquer valores nos tempos bíblicos, nos tempos remotos de Abraão para trás, eram diferentes. A hierarquização dos valores era diferente da hierarquização dos valores atuais. A intenção era boa, não era uma intenção incestuosa, no sentido malicioso, criminoso, por exemplo, que é tipificado na legislação eclesiástica, lógico, e na legislação civil de muitos ordenamentos jurídicos. Inclusive, parece que no Brasil, o incesto, ele é criminalizado, ele é penalizado, o pai que faz sexo com a filha e assim por diante. Bem, mas somente para lembrar a questão da embriaguez. Aqui é o pai que se embriaga e a reação dos filhos com relação a ele. A iniciativa foi do pai. Com Ló, as filhas vão embriagar o pai para fazer sexo com o pai. Mas a intenção não é o que nós entendemos hoje por pecado. A intenção era, aspas, não se assustem, nobre, perpetuar a espécie. Porque elas estão sem maridos, o pai já está idoso. E se elas morrerem sem perpetuar a espécie, a família simplesmente desaparece. E isso era inconcebível na mentalidade daquele tempo. Por favor, hoje isso é pecado? Claro que sim. Não estamos justificando e dizendo que isto, objetivamente falando, é pecado. Claro que sempre foi pecado, materialmente falando. Agora, naquele tempo, há um atenuante, que é essa consciência, que hoje não é nossa,
de que a perpetuação da espécie era um bem supremo, e que justificaria, segundo elas, embriagar o pai para fazer sexo com o pai e garantir a perpetuação da espécie. Bem, continuamos, voltemos ao capítulo 9, agora vamos à maldição propriamente dita. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que tinha feito o seu filho mais novo, que é Cã, não é Canaã, mas já sabemos porque ele vai amaldiçoar o neto e não o filho. Versículo 25: maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Maldição tremenda, tremenda. Continue. E acrescentou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. É uma sentença muito dura, que um irmão, um sobrinho vai ser escravo do tio. Então, bendito seja o Deus de Sem. Vocês sabem da expressão atual antissemitismo. Vocês sabem o que isso significa? Antissemitismo é uma postura discriminatória contra os judeus. Aquilo que Hitler fez durante a Segunda Guerra, o extermínio em massa dos judeus, sobretudo nos campos de concentração, foi uma prática antissemita. Lamentavelmente, essa prática não desapareceu. Aqui nós estamos, dos 3 filhos de Noé, Sem, digamos assim, é o broto do qual virão os judeus. Está claro? Sem, Cã e Jafé. Então temos os semitas, os camitas e os jafetitas. Os judeus vão vir dos semitas. Portanto, antes de se falar de judaísmo, a raça, entre aspas, eu não gosto muito dessa expressão, o povo judeu tem a sua origem antes de Abraão em Sem. Está claro? Abraão vai vir da linhagem de Sem. Então, quando se diz o povo semita, é o povo judeu, porque a palavra judeu só é no sentido estrito depois de Esdras e de Neemias, quando o povo hebreu voltou do cativeiro de Babilônia. Estamos aí no ano 630, por aí, 622, mais ou menos, a consagração do novo templo restaurado por Esdras e por Neemias. Então, antes deles, de Esdras e Neemias, nós temos o povo hebreu, cuja origem é Abraão. Mas Abraão tem seus ancestrais. Antes de Abraão não é o começo de tudo. Não é? Abraão vem da linhagem de Sem. Está claro? Então, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Aqui nós temos, digamos assim, a primeira bênção de Deus à humanidade, lá naquele broto das 3 religiões monoteístas. Abraão, por que Abraão é um marco divisor? Porque Deus, a revelação positiva começa com Abraão. Porque Deus se dirige explicitamente a Abraão e manifesta um propósito de fazer dele o pai de uma grande nação. Então, o livro do Gênesis é dividido antes de Abraão, portanto até o capítulo 11, e a partir de Abraão, capítulo 12. Mas a origem das origens, lógico que é Adão. Mas aqui nós temos Sem, que é uma pessoa que significa muito para os judeus. Os judeus são o povo semita. Então, qualquer postura antijudaica é, antes de tudo, antissemita. Já entrou no vocabulário mundial antissemitismo, né, que é crime na Alemanha, que é crime em Israel, que é crime em vários lugares do mundo. Bem, continuando, então aqui nós temos Canaã, sobrinho de Sem, vai ser escravo de Sem. Que Deus dilate a Jafé, que é irmão de Sem, que é irmão de Cã,
e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Reparem aqui a superioridade, vamos dizer assim, dos 3 irmãos. Depois desse episódio, Noé vai dar um certo destaque a Sem. Mesmo não amaldiçoando Jafé, Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Sem vai ser, por assim dizer, o maioral. Sem vai ser, por assim dizer, aquele que lá com Israel, uma certa prioridade vai ser dada dos 12 filhos de Israel. Qual deles vai ter o cetro e diante de qual deles todos os outros irmãos vão se dobrar? Judá, no capítulo 49. Vamos então a 3 genealogias, a 3 momentos de bênção e de maldição. Esse é um. Vamos ao capítulo 27, não vamos lê-lo todo. Nós temos o episódio inóspito, inusitado, da venda da primogenitura de Esaú para Jacó por um prato de lentilhas. E a mãe de Jacó, a mãe de Esaú, ajuda Jacó a enganar o pai. A mãe enganando o pai, ajudando o filho a enganar o pai, colocando uma pele de animal, de cordeiro, enfim, de ovelha, no peito, porque a pele de Jacó não tinha pelo, não era peluda. Já a de Esaú, sim. Isaac já estava cego, chamou o filho para tocar e tocou no peito. Esse realmente é o meu filho, estou sentindo o cheiro do meu filho e tal. E abençoou Jacó pensando que era Esaú. Então temos aqui um episódio curioso da bênção de um em detrimento do outro. Muito bem, depois o irmão parte para matar o outro, ele foge para a Mesopotâmia, todo o capítulo 17. E o capítulo 49, vamos dar uma olhada. Ali foi Isaac, e aqui Jacó, que chama os seus filhos no fim da vida, e a cada um dirige uma palavra, abençoa e profetiza. O filho que digamos assim, o predileto dele, que vai receber uma bênção e vai receber uma missão, uma tarefa que ele não deu para nenhum outro, é Judá. Gênesis 49, de 8 a 11, de 8 a 11, não, de 8 a 12, ele fala mais sobre esse filho, e a história acaba comprovando que de Judá viriam todos os reis de Israel, todos os reis, e o rei dos reis, aquele que o Apocalipse chama de leão da tribo de Judá. Então, voltemos a Gênesis, vamos chegar lá, capítulo 49, talvez daqui a 3 anos a gente esteja tratando disso daí. Volte, por favor, ao versículo 26. E acrescentou, Gênesis 9, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Olha curioso, o Senhor Deus de Sem, não é o Senhor Deus dos outros irmãos, nem o Senhor Deus de Canaã, nem o Senhor Deus meu. Aqui, sem dúvida alguma, aos padres da igreja veio uma profecia. O Deus de Sem é o Deus dos semitas, é o Deus dos judeus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembram daquele episódio? Dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele episódio dos judeus, dos fariseus, dos escribas, enfim, que colocaram uma trápola, uma armadilha para Jesus, não é? Para saber no céu com quem fulano vai se casar. Uma mulher casou com fulano, ele morreu. E conforme a lei de Moisés, ela devia casar com outro para suscitar descendência, só que esse morreu também. E ela casou com os 7, todos morreram. E no céu, ela vai ficar com quem? Aí Jesus diz, vocês não estão conhecendo as Escrituras. E ele cita Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus da descendência de Sem. Porque o povo judeu veio de Sem. E aqui nós temos algo, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Javé, ou seja, multiplique a descendência de Javé, e este habite nas tendas de Sem.
Então Sem vai ser realmente o patriarca. Dos três, é o mais importante. E Canaã seja seu escravo. Repete o que já disse no versículo 26. Então, o que nós entendemos por cananeus são, na verdade, sobrinhos, o patriarca Canaã, sobrinho de Sem. Então, nós temos uma linhagem de Noé, que com o tempo vai se tornar escrava dos semitas, que estão na origem daquela nação na qual surgirá Abraão. Está claro? Muito bem. Aqui agora é o ocaso da vida de Noé. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Vamos lembrar, quando o dilúvio aconteceu, Noé tinha quantos anos? Gênesis 7, versículo 6. Gênesis 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Então, já tem 600 anos, viveu ainda 350, 600 com 350, 950, bateu e morreu. Muito bem. Agora, não temos mais Noé, Noé morreu. Antes de passarmos para o capítulo 10, vamos percorrer um texto do Antigo Testamento que elogia Noé e 7 textos do Novo Testamento que falam da pessoa de Noé. Atenção, para quem nega que o dilúvio existiu, eu pediria muita atenção àquilo que nós vamos ler em Mateus 24, do próprio Jesus. Dizer que o dilúvio não existiu, bom, é uma frase hoje, é uma tese hoje sustentada por muitas pessoas, dizer que é um mito, dizer que é isso, aquilo outro, mas temos uma dificuldadezinha, só uma dificuldadezinha. Dizer que o dilúvio não aconteceu é dizer que aquilo que Jesus afirmou sobre o dilúvio não é verdade, o que equivaleria a dizer que Jesus falou de uma lenda. Vamos a Eclesiástico 44, de 17 a 18, no Antigo Testamento. É a única citação que vamos explorar agora sobre isso. São os elogios a Noé, os encômios a Noé, nosso patriarca também. Atenção, patriarca não é somente a partir de Abraão, por favor. Existem os patriarcas pós-abrâmicos, ou seja, após Abraão, incluído o próprio Abraão, Isaque, Jacó, não é? Os 12 filhos de Israel, que é Jacó, não é? Mas temos os patriarcas pré-Abraão, ou pré-abrâmicos, os patriarcas diluvianos. Por que não chamar também Adão de patriarca? Se patriarca, pater é pai, arqué é principal, patriarca são os pais principais, são os pais mais importantes, é outra tradução de patriarca, não é? A figura, o tronco mais importante de uma família. Então nós temos muitos patriarcas, e Noé é um dos nossos patriarcas. Eclesiástico 44, de 17 a 18. Noé foi julgado justo e perfeito, e no tempo da ira tornou-se o elo de reconciliação. Por isso foram deixados alguns na terra quando veio o dilúvio. Ele foi o depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído por dilúvio. Corrijo, Eclesiástico 44, de 17 a 19. Um elogio desse patriarca. Aliás, o capítulo 44, 45, 46, o 47, o 48, o 49 e o 50 do Eclesiástico na verdade, constituem um grande elogio dos antepassados, esses nossos patriarcas. Bem, vamos agora às palavras do
próprio Jesus. Mateus 24, de 37 a 39. São palavras de Jesus. Corrijo, vamos começar do versículo 36. Aqui é nosso Senhor Jesus Cristo quem está falando. Todos juntos. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Aqui, caríssimo internauta, aqui eu devo fazer essa advertência. Entre os estudiosos da Bíblia, há aqueles que defendem que o dilúvio foi uma lenda, que não aconteceu, que esse relato foi tirado da mitologia babilônia, assíria, suméria, e tal, onde em cada uma se narra esse episódio mítico. Pode-se até admitir o alcance do dilúvio, se foi em uma grande parte da terra, uma parte da terra foi setorializada, e o autor sagrado deu uma dimensão universal, ou se foi de fato universal, mas a grande dificuldade para aqueles que dizem que o dilúvio foi uma lenda, portanto não aconteceu, é uma mentira, é você sustentar que nosso Senhor Jesus Cristo falou de uma mentira. Isso é complicado. Isso é complicado. Se fosse uma mentira, nosso Senhor Jesus Cristo não falaria. Mas aqui estamos diante das palavras de Jesus, o que os exegetas chamam de ipsissima verba Christi. As mesmíssimas palavras de Jesus. Foram dos lábios de Jesus essas palavras. Então temos essa dificuldade. Respeito profundamente aqueles que defendem que o relato do dilúvio foi uma lenda. Eu só tenho esse argumento como dificuldade para aceitar essa tese. Se você disse que foi uma lenda, você necessariamente tem que dizer que Jesus fez alusão a uma lenda, Jesus falou de uma mentira, Jesus falou algo que não aconteceu. Isso é complicado. Portanto, com o devido respeito a essa tese, eu não compartilho com ela. Somente por esse argumento, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos agora para a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Uma frase surpreendente. Noé condena o mundo. Noé condenando o mundo? Vamos ler em voz alta esse versículo. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Dom José, pela fé a gente condena o mundo? E Jesus não veio para salvar o mundo? Vamos complicar para facilitar. Nada de facilitar agora. Vamos complicar, vamos tornar a coisa mais complicada ainda para a gente entender melhor. João, Evangelho segundo João. João 3, de 16 a 17. Agora é que vai ficar complicado mesmo. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo. Epa!
Vamos repetir? Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Agora leia Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé condenou o mundo. Agora, Dom José, que eu não estou entendendo mais nada. Jesus não veio para condenar o mundo. E Noé, pela fé, condenou o mundo. Cruz credo. E agora, em nome de Jesus, pelas suas chagas gloriosas, como é que se resolve isso? A resposta está em outro lugar da Bíblia. A resposta é muito fácil. Dos próprios lábios de Jesus. João 16, de 8 a 11. Jesus não veio para condenar, mas Noé, pela fé, condena. Se Noé, pela fé, condena, nós também condenamos. Pela fé, nós condenamos o mundo. Mas Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvar. A fé também condena. Mas em que sentido? E em que sentido Jesus não condena? Jesus responde. A Bíblia tem resposta para tudo. João 16, de 8 a 11. Jesus está falando aqui do Espírito Santo, e quando ele vier, Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Grave isso. Grave isso. O segredo está aqui. Mas tem mais. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. E ele, agora também o versículo 11, por favor. E ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. O segredo está em príncipe deste mundo. O mundo que jaz sob o poder do maligno, 1 João 5,19, ou seja, é aquela parte do mundo que está sob o poder de Satanás. Aquela parte da humanidade que vive nas trevas. Está claro? Ficou claro? Essa parte da humanidade, com a vinda de Cristo, e o Espírito Santo, que é dado por Ele a cada um de nós, essa parte já está julgada e condenada. Mas Jesus não veio para isso. Enquanto a alma da pessoa, enquanto a vida da pessoa está sob o poder do maligno, ela está julgada e condenada. Claro que o ser humano pode se arrepender. Claro que o ser humano pode, enquanto há tempo, enquanto ele peregrina aqui na terra, dizer não ao diabo e, como o filho pródigo, deixar a pocilga. Então, o que se aplica a este que estava na pocilga? As palavras do pai na parábola do filho pródigo. Façamos uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Enquanto está na pocilga, está condenado. Deixou a pocilga, achou-se. Arrependeu-se, reviveu, está salvo. Portanto, pela fé, nós afirmamos que aqueles que estão sob o poder das trevas já estão condenados. Mas eles estão condenados não porque Jesus os condenou, mas porque eles mesmos se condenaram. De novo, João capítulo 3, por favor. Esse texto, no diálogo de Jesus com Nicodemos, é imprescindível. Por favor, Jesus fala de pessoas condenadas. Ele não as condena, porque ele não veio para condená-las. O que não significa dizer que não vai haver condenação. Versículo 17. Pois Deus não enviou o mundo para condená-lo, o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, Jesus veio para isso. Ah, então quer dizer que não tem mais condenação? Claro que tem condenação. Claro que tem inferno. Veja o versículo seguinte, por favor. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. Então Jesus não veio para condenar ninguém, não veio para julgar ninguém, mas que tem julgamento, tem. Jesus não veio trazer o inferno para ninguém, não veio abrir as portas do inferno para ninguém. Agora, que o inferno existe, que a condenação é uma possibilidade, e que já nesta vida, se não crê em Jesus,
A fé que vem sempre acompanhada da conversão, Marcos capítulo 1, versículo 15, quem crê, convertei-vos e crede no Evangelho, portanto as duas posturas caminham sempre juntas, não somente a conversão, mas a fé, não somente a fé, mas a conversão. E lembrando, Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele disse em Marcos 16, o que diz agora aqui também, quem não crê já está condenado. É nesse sentido que a fé de Noé condena o mundo. Ou seja, atesta, afirma com segurança que aqueles que andam nas trevas, sob o poder do demônio, já estão condenados, mas não por iniciativa de Deus, pois eles se condenaram, porque voluntariamente se entregaram e enveredaram no caminho das trevas. Eu pergunto, pelo amor de Deus, isso ficou claro? Eu não quero terminar a aula sem deixar vocês, e deixar alguma dúvida em vocês. Ficou claro isso? Então, um versículo puxa outro versículo. Jesus não veio para condenar ninguém. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ponto. Mas o raciocínio de Jesus não termina aí. Pelo amor de Deus, tem o versículo seguinte: condenação é possível, e a condenação é a iniciativa da pessoa que não crê. E enquanto permanece no pecado, que é a incredulidade propriamente dita. Então, de novo, o texto de Jesus no Evangelho segundo João, ele enviará o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele convencerá acerca do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está condenado. A condenação é para o príncipe deste mundo, e é para o mundo que jaz sob o poder do maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19. Portanto, não é um juízo que se coloca no lugar de Deus. Quando Jesus diz, não condeneis, não julgueis para não serdes julgados, Jesus se refere ao julgamento ímpio, ao julgamento que não é segundo os critérios dele. Um julgamento é prematuro, um julgamento é precipitado, um julgamento, enfim, que não é segundo a verdade, que não é segundo a justiça. Mas quando o cristão diz, isso é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, ele está fazendo um juízo certo, não está pecando. Quando o cristão diz, com as palavras de Jesus, se você crê em Jesus, você será salvo, se você não crê, você será condenado. Ah, você está me julgando. Eu estou julgando você segundo as palavras de Jesus. Portanto, não é um juízo meu, eu estou reproduzindo as palavras de Jesus. Portanto, a fé de Noé condena o mundo. Mas o mundo, enquanto jaz sob o poder do maligno, 1 João 5,19. Mundo enquanto criação que livremente se afasta de Deus e decide permanecer nas trevas. A fé, diante disso, ela diz, não, essas pessoas não podem ir para o céu. E quem está afirmando isso não sou eu, estou reproduzindo o pensamento límpido, transparente da Escritura. Eu espero que tenha ficado claro, caríssimos internautas, Jesus não condena, mas a nossa fé condena. Jesus não condena porque veio salvar o mundo, não veio condenar o mundo. Veio para que o mundo seja salvo por ele, João capítulo 3, versículo 16. Mas o versículo 17 fala de condenação, não por iniciativa de Jesus, não por castigo de Jesus, mas por consequência da decisão da pessoa que se recusa a crer em Jesus, da pessoa que se recusa a sair das trevas, da pessoa que se recusa a sair sob do domínio de Satanás. Assim, a fé de Noé condena o mundo, como a nossa fé condena. Na verdade, condenar o mundo é dizer que não é de Deus, que não agrada a Deus, aquilo que Deus já disse que não lhe agrada. Então eu estou reproduzindo um raciocínio meu, um pensamento meu, eu estou dizendo nada mais, nada menos, o juízo de Deus na Escritura sobre esse determinado assunto. No próximo sábado, retomamos esse argumento fascinante. Noé, cuja fé condena o mundo.